Olá, muito bom dia. Dados da Sociedade Brasileira para Estudo do Cabelo revelam que 42 milhões de brasileiros têm problemas com calvície. Há uma estimativa de que entre os homens com idade entre 20 a 30 anos, 10% sofrem com a perda de cabelo, enquanto 8 a cada 10 pessoas do sexo masculino apresentam predisposição à calvície como fator hereditário com menos de 70 anos. Alguns homens encaram numa boa a perda dos fios. Outros ficam aflitos, angustiados, tentam esconder um problema inevitável e nem sequer buscam ajuda médica para fazer o tratamento específico. Mas qual o primeiro sinal da calvície? Quais os fatores que levam à perda do cabelo? Existe uma idade para o homem começar a ser calvo? Os meus convidados de hoje vão tirar algumas dúvidas desse público que ainda tem medo da calvície. E eu recebo o cirurgião plástico e especialista em calvície, Fernando Bastos, e a psicóloga Ana Lúcia Rick. Bem-vindos ao Ponto de Vista. Ana, obrigado. Eu pergunto para você o seguinte, até que ponto a calvície ela mexe realmente com o emocional do homem? Boa tarde, Eliana. Bom dia, Eliana. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos. Na verdade, cada ser humano tem uma imagem de si. Essa imagem ela é criada ao longo da vida, principalmente nos primeiros anos. Entre 13 e 18 anos, o adolescente ele começa a se comparar, ele gosta assim, de diferenciar, de aparecer, ele não gosta de ser a pessoa diferente. E dentro desse contexto de criar essa autoimagem, o grau de influência, quando ele começa a se perceber diferente, ou existem brincadeiras na família que o levam a se sentir discriminado, rejeitado e ponto de mangação, como no caso da calvície, isso é muito sério. A depressão pode ser um dos grandes fatores, gerando isolamento do adolescente, prejudicando o rendimento escolar, dificultando o relacionamento, até encontrar uma namorada. Isso é muito sério e deve ser tratado. Muito sério. Como é que chegam os pacientes lá em seu consultório, doutor Fernando? Bom dia, Eliane e Ana. Bom dia a todos. Isso é um assunto muito sério, Eliane. A calvície incomoda a todos. Como disse a doutora Ana, existem pacientes que vão à minha clínica e na consulta eles relatam que já não saem mais de casa, não têm coragem de ir a um casamento porque se sentem meio constrangidos em colocar um boné. Muitos trancam faculdade por conta justamente da falta do cabelo. Então, a calvície interfere negativamente na vida dessas pessoas e precisamos realmente ajudá-las, não há dúvida. É claro que você vai encontrar algumas pessoas que dizem não ter problema com calvície, mas eu tenho certeza que se ela pudesse fazer alguma coisa para em poucas horas voltar a ter o cabelo, ela faria com muito prazer. Então, eu sinto isso, que na clínica, essas pessoas, geralmente são os mais jovens, chegam assim, ávidos por um tratamento, alguma coisa que vai resolver aquele problema, que ele volte a ser como os demais. Ele não quer se diferenciar dos demais, ele quer ser parecido com a maioria. Antigamente a gente falava assim, olha, o calvo, quando o homem começava a ficar calvo, era porque assim, já tinha passado dos 40, estava lá nos seus 50 e poucos, quase 60 anos. Mas hoje a gente já começa a ver alguns rapazes, até com 18, 19 anos, que já estão com aquelas entradas bem salientes, e alguns que você vê e percebe que o cabelo está bem ralinho. Quer dizer, não tem mais idade, não dá mais para a gente dizer, olha, que calvície é sinônimo de quem já está assim, chegando aos 50, 60 anos. Não. Inclusive, até a compra de medicamentos, ela é feita de maneira escondida. Eles vão nas farmácias ou em locais que vendam alguma medicação que, digamos assim, façam uma promessa de fazer um milagre para o cabelo crescer. E compram de maneira escondida mesmo, porque tem vergonha. Pede para a irmã passar no caixa, pede para a amiga passar no caixa, porque a pessoa, ela não tem coragem de passar. Nossa, então vive escondido. E agora, a Ana colocou aqui de algumas medicações, né? Tem eficácia realmente? Exatamente, Eliana, tem sim. É claro que não vamos prometer ao paciente um tratamento para a calvície. É importante que essa conversa seja franca no consultório, que ele entenda que nós estamos ali para ajudá-lo.
O tratamento clínico, através de loções, comprimidos, shampoos, eles simplesmente retardam a queda do cabelo. Existem várias causas, né, Eliane? Nós estamos falando aqui da causa mais comum, que seria a calvície androgenética, ou seja, aquela calvície herdada de pai ou de mãe. Nesses casos, o tratamento, que não seria um termo correto, eu gosto de usar o termo controle da calvície, da queda do cabelo. Esse controle é feito com essas drogas. E o que é que ele faz? Ele vai postergar aquela calvície mais avançada. Ele teria essa calvície com 5 anos, vai passar a ter com 15 anos. Então, é alguma coisa assim que funciona com esse tratamento clínico. Nós vamos postergar a condição dele ser um calvo mais avançado. Mas tratar uma calvície androgenética com drogas é impossível, porque a química, a medicação não tem esse poder. Agora é o seguinte, a gente sabe que a calvície é hereditária. E quais seriam os outros fatores que podem levar também ao homem a enfrentar a calvície? Outras causas? Outras causas. Exatamente. Nos homens, a calvície androgenética ou essa hereditária, ela atinge cerca de 99% dos casos. É muito raro o homem ter uma outra causa de calvície. Nas mulheres, a coisa já é um pouco diferente. Ela tem também essa calvície androgenética hereditária, mas tem outras causas também que podem levar à queda de cabelo. Fatores hormonais, por exemplo, o ovário policístico pode desencadear um desarranjo hormonal e ela ter queda de cabelo. A situação de pós-parto também causa esse desarranjo, ela vai ter queda de cabelo. A menopausa, problemas da tireoide. Na mulher também você encontra carência nutricional, muito importante hoje. As mulheres estão fazendo muito regimes às vezes descontrolados, que levam a um enfraquecimento, a uma desnutrição do cabelo e, logicamente, favorecendo a essa queda do cabelo também. E existe um fator que a gente fala pouco, né, eu considero como fatores externos, que é aquela questão da frequência ao uso de salão para usar química no cabelo. A química não faz mal, ela não tem assim contraindicação expressa, mas existe aquele fator da sensibilidade. Tem pessoas que não podem tomar uma droga, um remédio, alguns tomam aquele remédio muito comum na infância, que é o AS infantil, e não tem nada demais. Alguém pode tomar aquele AS infantil e ter edema de glótula e chegar até a morrer. Então, sensibilidade existe, também existe na química para o cabelo. Então, uma escova progressiva, que é uma química muito forte, ela agride muito o couro cabeludo, é importante lembrar a vocês que estão aqui nos vendo, que na hora que for fazer uma escova progressiva, peça ao seu cabeleireiro para fazer o teste da mecha. É um teste simples, rápido, e que ele vai diagnosticar se você tem ou não condições de receber aquela química no seu cabelo. Ou seja, alergia. Olha, a calvície, ela é motivo de bullying nas escolas? É sim, é motivo de bullying e, na verdade, isso não começa nem nas escolas, muitas vezes, começa em casa. Às vezes a criança, ela tem pouco cabelo, isso já é percebido nos primeiros, digamos, em torno dos 8, 9, 10, 12 anos, e começam as brincadeiras. Vem cá, careca, vem cá sem cabelo, vem cá, cabeça de aeroporto, aterrissagem de avião, vem cá, depenado. Os apelidos são grandes, são muitos. Vem cá, pinto suru, sei lá, N apelidos, e a criança se sente isolada, a criança se sente inferiorizada, se sente maltratada, na verdade, porque isso magoa. E não é dito só uma vez. Muitas vezes se pensa que está só brincando. É brincadeira chamar ele de aeroporto de mosquito, e daí vai, né? Os vários apelidos que a gente escuta. Mas ele começa a se sentir diferente. Então, quando vê os colegas cabeludos, porque tem rapazes que têm cabelos grandes, então o colega cabeludo e ele sem nada, a menina olha mais, a garota que ele está, digamos, paquerando, olha mais para o cabeludo, não olha para o careca, digamos. Então ele já se sente isolado, se sente diferente, se sente colocado de lado. Então a criança, o adolescente, o pré-adolescente, já começa a se sentir mal. De um lado, fica ansioso porque não consegue resolver. Do outro lado, fica depressivo porque encontra limites. Aquela angústia vai tomando conta e podem desencadear problemas muito, mas muito mais sérios.
Olha, você tinha falado ainda há pouco, Fernando, que sobre o uso de chapinha, o uso de secador, porque o homem tem cabelo curto e os homens hoje também estão vaidosos, estão preocupados com a aparência, Graças né? a Deus. Graças a Deus mesmo. Então, assim, não é só o correr na praia, academia, para manter o físico, mas é o cabelo, a pele e tudo mais. Muitas vezes o homem tem o cabelo curto, mas está sempre usando usa o secador para secar o cabelo, então se vai ao salão, tem muitos que fazem a escova. Mas na realidade é o seguinte, esse citou o exemplo falando das mulheres, mas o homem ainda é muito mais crítico, porque o cabelo é curtinho. E se queimar o couro cabeludo, isso também pode acelerar ou pode desencadear um processo de perda do cabelo e dele realmente ficar calvo. Pode sim, Eliane. Isso é um caso interessante. E quando eu disse graças a Deus, pelo homem se cuidar mais, é por isso, porque o homem que se cuida, ele vai sempre ter mais energia, vai sempre ser mais alegre, ter mais força para enfrentar o dia a dia, ser melhor marido, melhor amigo, melhor pai, melhor profissional. Então é bom se cuidar. Isso é muito importante para a saúde masculina. E aí vem também o cabelo. Existe esse fator que você tocou aí no assunto do secador, da escova, que alguns homens gostam de fazer. É muito importante que o homem tenha essa noção. Se ele vai usar um secador, sempre usar mais ou menos na distância de 1 palmo do couro cabeludo, para o ar quente não ficar muito próximo e não queimar o couro cabeludo, porque aí ele vai ter uma queda de cabelo por um trauma, digamos assim, queimadura, tá certo? E se for fazer no salão, e se ele tiver um pouco mais de cabelo, a mulher também serve para esse exemplo que eu vou dar agora, evitar pedir ao cabeleireiro que ele puxe pouco o cabelo na hora de fazer a escova, porque essa tração excessiva também leva a um trauma irreversível da raiz do cabelo. Então, toda escova pode ser controlada, tanto por terceiros como pelo próprio dono da sua cabeleira. Se for o próprio homem que estiver fazendo. Exato, que fazer uma escova com tranquilidade não e só tal. as mulheres, sim. Exato, se acostumar em fazer com tranquilidade, com paciência, sem muita pressa, de uma forma assim benéfica, com o secador a 1 palmo de distância e usar uma escova de qualidade também. Tem algumas escovas que são ruins, porque pegam o cabelo e tracionam com força. Tudo isso é detalhe que tem que ser levado em consideração. Isso fato, por exemplo, assim, se a gente voltar na história, né? Sansão, que tinha o cabelo bonito, grande, força. Você acha que isso influencia na mentalidade hoje ainda do homem? De achar que eu tenho que ter cabelo porque, assim, vou mostrar a minha masculinidade, vou mostrar que eu tenho força? Sim, nós também temos a questão muito mística. Não é? Nós somos místicos nessa condição de lidar com conceitos diversos e com a visão de si. Então, dentro disso, também existem pontos que definem, digamos, a masculinidade. O cabelo, o tórax avantajado, a questão do chamado pomo de Adão, quando ele se desenvolve logo. Tem rapazes até que ficam preocupados quando a voz não engrossa logo. Então, existem características masculinas que realmente, dentro da definição do que é másculo, tornam dependentes e, assim, exigentes que aquilo tenha comigo logo. Eu quero logo aquilo. Então, quando o rapaz não começa a ter pelos no peito, ele estranha. Ele se incomoda, ele não tem pelos na axila, mas o colega já de 14, 15 anos já tem, ele não tem. Por quê? Então, são características que vão definindo a masculinidade, tornando a identidade mais forte, mais segura, e a pessoa começa a ter um processo de socialização diferenciado. Autoestima, né? Sim, e é um processo de se firmar enquanto ser social. Enquanto homem. Olha, será que ter pouco cabelo ou simplesmente ser totalmente calvo pode ser revertido em charme? Será que as mulheres, ou será que o homem, eu não tenho cabelo, vou me assumir, ele consegue tirar vantagem disso e ser charmoso? Ponto de vista volta em instantes. Até já. Quando a calvície vira um problema, esse é o tema do ponto de vista deste sábado. Eu recebo o cirurgião plástico especialista em calvície, Fernando Basto, e a psicóloga Ana Hick. Na nossa enquete semanal, perguntamos se para os homens a calvície ainda é um problema.
O bom humor e a sinceridade prevaleceram nas respostas. Um dos internautas disse o seguinte: sim, para alguns ainda é um problema, para outros, como eu, um charme para seduzir as mulheres. Será que realmente aquele homem que está quase calvo, que está totalmente calvo, ele consegue ser charmoso, consegue ser brincalhão e encantar as mulheres? Com certeza, porque o charme ele não está reduzido à cabeça. Na verdade, o ser humano como um todo, até a delicadeza, a forma de interagir, a forma de se comunicar, a forma de olhar, a emoção que passa, tudo que a pessoa possui muito mais e a mais, estão além da cabeça. Então, a pessoa precisa não se preocupar com isso. O que não é tão fácil, Eliana, porque tem pessoas que realmente criam uma imagem de si e questionam o porquê não tem essa imagem que criaram. E reclamam, não dormem direito, ficam tristes. Vários são os homens que têm sérios problemas em função da calvície, principalmente aqueles que são 100% calvos. Aí é um problema. Agora, tem uns que levam numa boa, a gente tem algumas personalidades, né, que hoje são totalmente calvos e se aparece, fazem questão de raspar, de tirar, e não só a cabeça, né, mas às vezes o corpo todo. Hoje alguns homens estão buscando depilar o corpo todo e aí o cuidado que precisa ter é com o uso de algumas ceras ou alguns produtos que podem gerar queimaduras irreversíveis. A nossa pele ela tem uma sensibilidade muito grande e muitas vezes o culto à beleza ele não é uma coisa muito satisfatória. Você é muito mais importante pelo que você é e não pelo que você busca ter. Exato. Olha, antes da gente falar aqui de alguns mitos, o que pode, o que não pode, o que pode levar à calvície, tem aquela história de usar boné, né? Tem rapaz, tem homem que usa boné o tempo todo. Eu queria saber o seguinte, Fernando, tem como resolver? A gente já falou um pouquinho sobre tratamento de algumas medicações, remédios, shampoos, mas o implante é o melhor caminho que existe? Muito bem, Ana. Essa pergunta foi maravilhosa, porque o tratamento clínico com loção, comprimidos, etc., ele não consegue tratar, como já falei anteriormente. A cirurgia do transplante capilar, que nós vamos tirar raízes da nuca, que é uma região onde o cabelo é permanente, saudável, e da região temporal, acima das orelhas, e vamos transferir essas raízes para a área calva. Essa é a filosofia da cirurgia. Essa cirurgia ela é efetivamente, vamos dizer assim, positiva, porque ela consegue tratar a calvície de uma maneira muito, vamos dizer, muito forte. Eu estou colocando raízes na região calva, que vão depois florescer, vão dar cabelos, vai fazer volume naquela região calva do paciente e vai dar a ele a condição de voltar a ser cabeludo. Isso é uma coisa real, isso existe na nossa cirurgia. Nós não vamos colocar um cabelo que vai cair no futuro. Não. Esse cabelo que vem da região doadora é um cabelo permanente e por isso a cirurgia tem sua indicação. Ela tem um fator importantíssimo na cura da calvície. Tá certo? Não existe outro método a não ser a cirurgia. Agora tem que ser o cabelo da própria pessoa. Sim, o cabelo tem que ser da pessoa, porque se for de outra pessoa, vai rejeitar. O DNA não permite que ela receba raízes de um outro paciente. Existem várias técnicas para você corrigir a calvície. Isso é um assunto muito importante, porque nós estamos vivendo hoje num turbilhão de informações na mídia, de um modo geral, com relação a diversas técnicas aí e tal, mais comum com relação à FUE, que é uma técnica que nós retiramos as raízes uma a uma da região doadora. É importante que você que procura corrigir sua calvície, pesquise sobre o cirurgião que você vai escolher. Ele precisa ser um especialista. O cirurgião especialista em calvície, ele não vai tratar a sua calvície com apenas uma técnica. Na medicina existem vários casos e existe uma frase clássica: cada caso é um caso. Por quê? Porque cada caso vai merecer um tratamento específico, seja cirúrgico ou clínico. Então, eu como especialista, eu trato o paciente e indico a técnica que eu achar mais importante para aquele caso. Eu faço todas as técnicas, Eliana. Eu trabalho na restauração também, então até técnicas reparadoras, retalhos de couro cabeludo, eu faço na restauração. Então, por isso que eu me considero um especialista no transplante de cabelo. Eu faço a FUE, que é essa retirada um a um da região doadora, e faço também a FUT,
que é a técnica clássica, onde nós retiramos uma faixa de couro cabeludo da região doadora. As duas técnicas são maravilhosas. Eu me sinto muito bem quando faço a cirurgia e quando eu digo certo, quando eu digo aquela técnica FUT para tratar uma calvície extensa no paciente e dá certo, o resultado fica maravilhoso, eu me sinto muito realizado. Você trouxe Posso aqui mostrar, um exemplo de posso como mostrar aqui, Eliane, muito bem. Aqui é um caso de um paciente com uma calvície avançada, uma calvície grau 6, existem 7 graus de calvície, o grau 1 é o mais... Que é esse aqui. Esse é o grau Esse é o 6. 6. Ainda tem um grau acima desse, que esses cabelos laterais eles vão cair aqui. Então a calvície grau 7 fica só com 3 dedinhos de área doadora. Essa grau 6 eu consegui corrigir e passar para um paciente cabeludo. Ele hoje aqui se sente jovem, mais confiante, mais atraente, vive melhor na família, no trabalho, etc. Ele resgatou sua autoestima, que estava lá embaixo. Agora, quanto tempo dessa situação para ele chegar a essa? Muito bem. Aqui eu utilizei uma técnica combinada. Eu juntei as duas técnicas, FUE mais a FUT, numa cirurgia só. E consegui obter para esse paciente 14 mil fios de cabelo. Então eu consegui dar a ele um resultado muito bom na primeira cirurgia. Mas nem sempre é assim. Algumas vezes vamos precisar fazer 2 intervenções cirúrgicas, até 3 intervenções cirúrgicas. Então, se o paciente tem calvícies intermediárias ou avançadas, o ideal é a gente tentar conversar com ele, ver a qualidade da área doadora, ver se ele tem boa elasticidade, se o cabelo dele é bom, se permite uma técnica ou a outra técnica, por exemplo. E aí a gente vai decidir qual seria o melhor para ele. Uma conversa franca, aberta com o paciente, mostrando o que pode ser feito para ele. E, de repente, a gente vai decidir por uma técnica que eu acho que é melhor, porque ele vai ter menos sessões cirúrgicas e vai dar um resultado a ele muito mais imediato. Não vai esperar tanto assim. Se eu fosse fazer aqui, nesse caso, por exemplo, só uma técnica FUE, que tira fio a fio atrás, que a grande maioria dos pacientes quer essa técnica porque ouve na mídia ou lê em revistas, jornais, então, que não Dr. deixa Google. cicatriz, o Dr. Google não deixa cicatriz na área doadora, ele vai querer só aquela técnica FUE que não deixa cicatriz. Mas isso é mentira. Gente, todas as técnicas deixam cicatrizes. É importante que vocês saibam disso. A técnica FUT, onde eu tiro a faixa da área doadora, eu vou deixar uma cicatriz bem fininha nessa região, como se fosse a linha da mão. E por essa linha da mão... vai cobrir, né? Exatamente. Cobrir. E por essa linha da mão vão nascer os fios também, porque existe uma sutura especial para essa técnica. Na outra técnica, que também é maravilhosa, eu vou tirar fio a fio da área doadora e vão ficar pontos cicatriciais. Imaginem vocês, se eu tirar ali 1000 raízes, vão ficar 1000 pontos cicatriciais ali atrás, que também não vai aparecer. Só vão aparecer as cicatrizes se o paciente raspar a cabeça. Aí aparecerá uma linha bem fininha ou aqueles pontinhos cicatriciais que eu falei. Mas para quem é calvo e está querendo, não chega a ser 100%, né? Não vai chegar a esse ponto de raspar a cabeça. Vai querer estar com o seu cabelo lá. Exato. Mesmo que ele Perfeito, seja Eliane. baixinho, que ele seja curtinho, Sim. vai querer. Eu digo Vai isso, aparecer. quem quer fazer a calvície, quem quer curar sua calvície, não vai pensar em raspar a cabeça. Não é esse o Agora, objetivo. só me diga uma coisa. Você falou assim, você faz essa técnica no Hospital da Restauração também? Não. Não. Na Aí restauração, essa eu só faço cirurgias reparadoras. reparadoras. São retalhos de couro cabeludo para tratar traumas de trânsito, queimaduras, outra cirurgia. Não é a cirurgia estética da calvície, tá certo? Mas então, é preciso que você, paciente calvo, ou que quer fazer a calvície por algum motivo, indicar um amigo, entenda que não existe só o fator da colheita. A colheita é uma etapa da cirurgia. A etapa mais importante talvez seja a etapa do implante ou do transplante do cabelo, a enxertia dessas unidades na área calva. Eu tenho que pensar na direção do fio, reconstruir redemoinhos, fazer com que quando esse cabelo nasça, você tenha um resultado supernatural. Esse é que é o importante. Para não ficar parecendo peruca. Todo mundo olha e fala assim, tá de bem peruca. artificial. Olha que implante horroroso que ele fez. Antigamente, Eliane, os pacientes chegavam na clínica e diziam, doutor, eu quero ficar cabeludo. Ele não questionava se era essa ou aquela técnica. Hoje, por força desse pessoal, porque
O médico que ele não sabe fazer a técnica FUT, ou porque ele está agora aprendendo, ele quer fazer a mais fácil. A mais fácil é a FUE, que tira a fio aqui atrás. Então ele vai e fala muito bem da FUE e não fala tão bem da FUT. Não é bem assim, gente. Cuidado, vocês estudem bem, pesquisem bastante antes de escolher o seu médico. Tá, olha, o tempo está chegando ao fim, mas tem umas perguntas aqui, uns mitos, né? Que eu queria saber o seguinte: o estresse leva a calvície? Observa, o estresse é um fator que vai alterar o organismo, vai alterar todo o seu contexto de produção química, hormonal, vai mudar sua temperatura, poderá gerar queda de cabelo, mas não necessariamente uma calvície. Uma calvície não vai chegar a tanto, né? Olha, remédios para combater a calvície, que a gente citou no começo do programa, eles podem provocar a impotência? É uma boa pergunta, Eliane. Existe a finasterida, que é uma droga muito usada hoje no Brasil e no mundo para combater ou para diminuir a queda de cabelo. E essa droga ela pode interferir na função sexual. Como? Se o paciente é muito idoso, se o paciente tem uma diminuição dos seus hormônios masculinos, algum problema na esfera genital, então a gente precisa estudar o paciente antes. Não vamos indicar a finasterida a todo mundo. Não é chegar na farmácia e comprar, como falou bem a Eliane. Ele vai na farmácia, compra um remédio sem falar com o médico. Precisamos pedir ao paciente alguns exames de sangue, inclusive dosagem hormonal, para depois, sim, tudo ok, a gente indicar a medicação. É uma excelente droga, com índice de 1% só de efeitos laterais. Mas é preciso investigar bem o paciente antes de indicar a medicação. E eu não posso encerrar esse programa sem perguntar o seguinte: o uso do boné. Quem usa boné direto para esconder, inclusive, a calvície? O uso do boné. O boné é o seguinte: o boné não vai aumentar a queda de cabelo. O paciente vai ter a queda de cabelo normalmente, porque a calvície é hereditária, mas o boné vai ajudar, vai acelerar, porque vai aumentar a seborreia, a oleosidade, vai criar uma pressão nessa região onde existem as artérias que vão nutrir o cabelo. Então o boné é negativo, sim, para a saúde do cabelo. E tem muitos que usam boné, né? Muitos que usam boné. Agora, é importante lembrar que em consultório já tive 2 pacientes que a expectativa é imensa quando se vai ter o transplante. A expectativa, a ansiedade, na hora, ver como ficou. Isso é alegria, é outra pessoa. Olha, vale a pena, então vamos cuidar. Eu queria agradecer a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigada. A gente tem um monte de coisa para poder perguntar, mas a gente vai estar deixando nas nossas redes sociais o contato de vocês dois. E o Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 11h30 da manhã. E você pode participar, dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, que está cheio de dicas importantes, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/ponto de vista. Uma ótima noite, um excelente domingo, aliás, uma excelente tarde, né? Depois uma ótima noite e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá.